Fala galera do nono ano, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício, sou professor de História do Colégio Força Máxima e hoje a gente vai estar fazendo a aula num formato um pouco diferente, porque o módulo 14, ou capítulo 14, é um capítulo de exercícios, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa responder as perguntas, tá bom? Eu vou falar as perguntas, vou dar um tempinho para que vocês respondam. Na verdade, eu quero que vocês deem pause, para poder tentarem responder, sozinhos, porque eu acho que é importante que vocês respondam com suas próprias palavras, e depois eu vou estar passando para vocês as respostas, tudo bem? Então, vamos começar aqui, com o compartilhamento de tela. Eu peço licença a vocês um instantinho para poder acessar aqui no meu celular ao mesmo tempo que eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Screen. Olha aí, o compartilhamento. E agora nós estamos aqui, no módulo, o capítulo 14, exercícios e projetos, Esse capítulo, gente, ele vai falar basicamente, sobre o fascismo, que foi aí assunto do módulo 10 e 11, se eu não estou enganado. E desses dois últimos capítulos que nós trabalhamos, de Getúlio Vargas, o início de seu governo, como ele chegou ao poder, tá? A pergunta número 1, pergunta não, o comando número 1, que não é uma pergunta, está pedindo para que vocês citem, as principais características do nazismo alemão. Dá um pause aí para poder responder. Quais são as principais características do nazismo alemão? Galera, a gente tem que lembrar, que o nazismo ele foi um fenômeno, ele é, na verdade, um fenômeno que tem como uma característica muito forte, a tentativa de criação de um futuro, em que não haja problemas, naturais com relação à nação. Eles observam a nação, de uma maneira orgânica. Como assim, professor? É como se todos nós, junto com essa terra que está embaixo de nossos pés, fôssemos um organismo vivo. Um organismo que precisa estar harmonizado, com os interesses, desse próprio organismo. Aqueles que não se encaixam, que não se enquadram dentro dessa ideia, harmônica, veja bem que eu falei uma ideia, porque tudo isso é fruto de uma ideologia. Ideologias costumam ter o fim em si mesmas, elas partem do nada, elas não partem de uma demonstração, científica e factual, desculpa, gente, é uma demonstração científica e factual. As ideias elas partem das cabeças das pessoas que tiveram essa ideia, como a lâmpadazinha que uma emoção pega lá no filme Divertidamente, essa lâmpadazinha, ela brota na cabeça das pessoas e elas têm um poder imenso de se espalhar. Enfim, é uma ideia, porque não é uma demonstração científica, de que nós somos organicamente ligados, à nação, até porque, essas nações foram artificialmente projetadas, cortadas, pelo homem, tanto é que não existem essas linhas que a gente vê nos mapas, na vida real, a gente não vê nada disso. A gente passa de um local para o outro, de uma cidade para outra, sem saber o que está passando, a não ser por conta da existência de alguma placa, bem-vinda Duque de Caxias, ou bem-vindo
a Nilópolis, a Nova Iguaçu, enfim. Então, né, as principais características do nazismo, né, o nazismo que, como eu disse, tinha por objetivo, né, criar um futuro em que a nação ela fosse harmônica, né, e para poder criar essa nação harmônica, você precisava eliminar as partes, né, que eram degeneradas, né, que eram consideradas uma espécie de infecção desse corpo nacional. E o que representava essa infecção eram pessoas da pele negra, né? Eram pessoas deficientes, eram pessoas que ideologicamente não concordavam com o grupo dominante, né, naquele momento, né? Ou seja, comunistas, liberais de todo tipo, judeus, né, principalmente, né, judeus. Você tem uma história, né, que vem de muito tempo, né, Lutero mesmo, na Reforma Protestante, lá, né, no início da Idade Moderna, ele dizia, né, que judeus eles eram passíveis de perseguição, enfim. Então já havia uma história de ódio, né, de repulsa mesmo, né, aos judeus. Né? Então o antissemitismo era uma característica muito forte, né, para o nazismo, ou seja, né, muitas pessoas homossexuais, ciganos, né, pessoas que tinham, né, um contato com uma medicina ancestral, uma medicina tribal, né, eram pessoas perseguidas porque nenhum deles representava, né, esse progresso almejado pelos nazifascistas. Então, as principais características que a gente pode estar observando aí, né, para poder ficar bem didático, a resposta de vocês é a seguinte. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui no capítulo 14. Né? As principais características do nazismo eram o nacionalismo, o militarismo, o antissemitismo, o unipartidarismo e o culto à personalidade. Tá, galera? Assim, um Estado totalitário, né, que é um Estado nazifascista, né, o totalitário vem da palavra, claro, total, né, ele totaliza, né, a influência do Estado em todos os meios, né, de convivência, né, de sociabilidade da pessoa. É como se você tivesse, né, o tempo todo a vigilância desse Estado, né, sem que você tivesse a liberdade de não concordar, né, com o governo vigente. Né? Um Estado totalitário, ele não tem liberdade de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Você não tem a liberdade de discordar, por exemplo, como eu acabei de dizer. Né? Então, né, e uma outra característica desse Estado totalitário é o controle dos meios de propaganda, né, dos meios de produção, enfim. Né, e essa propaganda, né, essa indústria cinematográfica que é comandada, né, pelo Estado, tudo é comandado pelo Estado naquele momento ali, por esse Estado, né, ideologicamente formado, ela vai fazer um material, né, de propaganda para poder cultuar, para poder exaltar o líder. Né? Não existe ninguém melhor do que ele, não existe como eles, não há possibilidade dele estar errado, né? Enfim. Então, o culto ao líder é uma característica fundamental para ditaduras. Né? Você precisa que as pessoas sigam cegamente aquele líder, mesmo que ele fale uma coisa num dia e no outro faça outra e fale que nunca falou aquilo. Né? Aí você vai tentar provar que ele não falou aquilo, mas não tem como, porque, como eu disse, é um Estado totalitário, então o Estado totalitário ele comanda os meios de comunicação também, né? Porque não há liberdade de imprensa. Então é isso, gente. É muito complicado, né? Imagine, né, como é que deve ter sido viver naquela Alemanha. Né? Se você fosse pego, né, fazendo alguma coisa, ou se, sei lá, duvidassem de você por algum motivo, você fosse julgado, você ia parar num campo de concentração para poder trabalhar até não aguentar mais e morrer queimado, tá? Ou numa câmara de gás para depois ser queimado, enfim.
né, para sua memória ser apagada e você não ter existido, enfim. Né? Existem 2 livros, né, que eu acho muito interessante para a gente caracterizar, tentar entender o que é um Estado totalitário. Né? Um deles chama-se 1984, né, do George Orwell. Ele está escrevendo esse livro ali assim que acaba a Segunda Guerra Mundial. Né? O livro é publicado em 1949, se eu não estou enganado, e ele falece em 1950. Né? Em inglês, é um livro muito bom. Né? O grande irmão, né, que é o grande líder daquela nação que ele está descrevendo, né, a nação chamada Oceânia, inspirou, né, o programa Big Brother. Né? O grande irmão significa Big Brother. Né, exatamente porque ele está em todos os lugares, ele está vigiando tudo. Então você não pode discordar, se você discordar você é um criminoso. Né? Então eu acho muito interessante, né, esse livro. E um outro livro também, que já é um relato, né, um relato de uma pessoa que passou por um campo de concentração. Né? O nome do livro É Isto um Homem? É uma pergunta, né, o título do livro. Né, escrito por Primo Levi. Né? Ele era um italiano que foi parar no campo de concentração, conseguiu sobreviver ao campo de concentração porque a Alemanha perdeu a guerra, né? Então deu muita sorte, e ele escreve essas memórias, tá? Enfim, vamos para 2 aqui, ó. Lembrando para você dar o pausezinho depois que eu perguntar, fazer a questão e a gente continua depois, né? Vamos lá. 2. Caracteriza a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Voltou. Galera, a Alemanha, ela sai da guerra derrotada, né? Primeira Guerra, né? Ela ela foi causada por conta de divergências com relação aos domínios nos estados não, desculpa, no continente africano, né? Estados vão ser depois aqueles aqueles territórios na África, né, que foram dominados, perversamente conquistados, né, destruídos, as culturas, enfim. A Alemanha, ela entrou em guerra por isso, né, disputando esses territórios, e acabou que ela sai da guerra, perde esses territórios que eram cruciais para a sua economia. Além disso, ela é culpabilizada pela guerra e, desculpa, gente, no Tratado de Versalhes, que é o tratado pós-guerra, né, que ela foi culpabilizada, né, ela é obrigada a pagar a indenização, não criar um exército. Né? Então, isso gera uma situação econômica muito complicada, né, para a Alemanha. Então, o que é a Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial? É uma Alemanha devastada economicamente. Né? Se está devastada economicamente, é claro que a população está sofrendo com isso. Né? Então, a fome está ali, o desemprego está ali. E isso gera uma insatisfação geral, né? O que faz crescer os movimentos sociais, né? Os movimentos de trabalhadores, os movimentos, né, que buscavam uma melhoria geral para a população, né? Os chamados movimentos de esquerda, né? E a resposta a esses movimentos de esquerda, né, ao movimento espartaquista, por exemplo, liderado por Adolfo Luxemburgo, é a criação do Partido Nazista. O Partido Nazista é um partido de extrema direita, né, que foi criado para poder persuadir, perseguir, assassinar líderes desses movimentos sociais. Né? Eles estavam completamente frustrados com a guerra. Eles, como eu disse antes, um pouquinho antes, todos fortalecidos por aquele sentimento nacionalista cego. Eles, orgulhosos, né, e querendo vingança, se organizavam para poder acabar com os movimentos sociais, para que não houvesse uma revolução russa na Alemanha, né, e lutavam por uma nação autoritária, né, militarizada, né, para que pudesse haver a vingança, né, que a gente viu que vai tentar ser feita na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver, na verdade.
Então, galera, a resposta oficial, né, desse exercício é a seguinte: ó. A Alemanha mudou a forma de governo do Império para a República, né, e passou por tempos difíceis. Precisava pagar indenizações aos vencedores da Primeira Guerra Mundial, tinha uma alta taxa de desemprego e sua população sofria com a miséria. Né, galera, essa questão republicana, né, da Alemanha também ela é muito cara, né, para a história alemã. Por quê? Né, a República liberal, né, em que as pessoas participam do processo político, né, ela era vista com maus olhos pelos fascistas, né, pela extrema direita alemã, pelos nazistas. Por quê? Porque eles acreditavam numa fragilidade desse sistema, porque muita discussão, né, diferentes ideias não levaria a Alemanha a nada. O que levaria a Alemanha para o esplendor seria uma ideia única, fixa, né, e um governo autoritário e centralizado. Né? Discussões não valiam de nada, só levaria a Alemanha para o buraco. Né? Então você precisava de um governo forte para poder levar a Alemanha para algum lugar. Né? Aquela ideia de que o povo não tem que participar, o povo não sabe o que quer, o povo não entende nada. Quem entende sou eu. Né? Sou eu, Hitler. Né? Você não sabe o que você quer, você não entende. Então uma ideia que tira a nossa agência enquanto indivíduos pensantes que somos. Né? Somos seres humanos. Né? Nós pensamos, nós temos senso crítico, né? Nós podemos e sabemos eleger os nossos governantes, né? E sabemos, né? Pelo menos eu acho que nós acreditamos, né? Independente de quem a gente tenha elegido, quem a gente tenha votado, nós acreditamos que nós estamos fazendo o melhor, porque nós pensamos. Né? Alguma coisa nos fez votar naquilo ali. Então, que bom que a gente tem o direito ao voto, que bom que nós temos, né, espaços políticos, né, de discussão, porque somos diferentes. Né? Eu penso uma coisa, você pensa outra, que bom. Né? Isso é liberdade de pensamento. Né? Então, quando um governo ele se baseia numa ideologia, como eu disse, numa ideologia ela tem um fim em si mesma, ela parte do nada, ela não parte de fatos, há um perigo aí, né? Porque qualquer coisa pode se atrelar a uma ideologia. Né? Você pode querer, sei lá, assassinar canhotos, porque canhotos, de acordo com a sua ideologia, são pessoas que não servem para a nação, porque não estão em harmonia, né, nesse organismo que eu acredito que seja, né, um organismo que se chama nação alemã, no caso. Né? Então, a República Liberal, né, o liberalismo político, né, que prevê a participação das pessoas, né, no processo político, ele é mal visto, né, pela extrema-direita, né, pelo nazifascismo. Ele diz que é isso que enfraquece, né, a Alemanha. Se a Alemanha tem problemas econômicos e desemprego e problemas, né, econômicos em geral, é porque não tem um governo forte. Enfim, vamos lá. A número 3 diz o seguinte: relacione a ascensão de Hitler com a crise de 1929. Né, galera, a crise de 29 foi uma crise global, agravou ainda mais os problemas econômicos da Alemanha. Se há o agravante dos problemas econômicos da Alemanha, né, o que aumenta, o que cresce? Os movimentos sociais. Os movimentos de trabalhadores, os movimentos de operários, os movimentos estudantis, os movimentos de esquerda em geral. Né, como uma resposta a esses movimentos, com medo, né, da burguesia industrial alemã e a burguesia agrária também, né, dos que detêm o dinheiro, eles dão espaço a Hitler, né, porque o Hitler, como eu disse, né, ele fazia parte do Partido Nazista. O Partido Nazista perseguia esses movimentos, ele é extremamente contra, né, qualquer tipo de ativismo, e a partir do momento que ele se torna, né, um membro importantíssimo do parlamento alemão, né, você sabe que esses movimentos iam perder muita força, porque ele ia os perseguir. Né? Ele ia fazer de tudo para que esses movimentos fossem perseguidos. Tá? Então, a resposta oficial aqui, né, é: a crise de 1929 fragilizou ainda mais a Alemanha, visto que os Estados Unidos
desculpa, que os Estados Unidos cortaram os empréstimos ao país e exigiram pagamento das dívidas. A extrema-direita aproveitou o momento ruim da economia e enfraquecimento dos movimentos de esquerda, né, para crescer entre a população. Né? Eu disse que os movimentos se fortaleceram, mas realmente eles se fortaleceram. Né? Porque, você imagina, você está no momento ali, a República Alemã está no momento de pura fragilidade. Então, os dois lados, eles ganham força. Né? Só que a burguesia alemã, ela exalta Hitler para que haja um enfraquecimento desse movimento de esquerda. Né? Porque esse movimento de esquerda era visto com muito medo pela burguesia industrial. Né? Eles tinham medo de perder o poder. Tá? Então, essa é a resposta da 3. A 4 pergunta o seguinte: explique as causas da Revolução Constitucionalista de 1932. Aí a gente vai para Vargas, né? A gente falou isso na aula passada. A Revolução Constitucionalista de 1932, ela aconteceu em São Paulo, né? Ela, na verdade, não acabou com o poder de Vargas, né? Ela acontece porque há uma insatisfação generalizada, né, do governo de São Paulo, dos paulistas, porque Getúlio Vargas, quando assume o poder, ele acaba com a Constituição que existia e começa a nomear pessoas de sua confiança para comandar as oligarquias dos estados. São Paulo, que era a maior economia do Brasil, fica insatisfeita com isso. Como é que a maior economia do Brasil, o estado que tinha, né, o protagonismo no sistema político brasileiro até 1930, vou ter alguém que eu não quero comandando aqui, o meu espaço? Então, São Paulo já estava extremamente satisfeito com isso. Tá? A crise de 29 começa a ecoar seriamente no Brasil em 1931 para 32. Né? Então, em 32, São Paulo, já de saco cheio por aqui, né, se organizam para poder tentar, né, derrubar o governo. Né? Eles têm apoio do general Bertolo Kingler, né, do Rio Grande do Sul, não, desculpa, do Mato Grosso. Tá? Eles conseguem lutar por 3 meses contra as tropas federais, só que perdem, né, claro, as tropas federais apoiadas por outras oligarquias, enfim, não conseguem, conseguem derrubar, né, os revoltosos em São Paulo. Né, São Paulo não consegue acabar com o governo de Getúlio Vargas, só que a partir de 1932 começa, né, uma resposta, né, do governo federal a essa situação toda. Foi o início da Assembleia Nacional Constituinte, né, de uma Assembleia que faria uma Constituição, lembrando que não havia uma Constituição. Né. Getúlio Vargas governava com plenos poderes nas suas mãos. Né. Ele centralizou o poder, ele nomeou os interventores, ele dominava o Brasil, basicamente. Então, a Constituinte, ela foi essencial para que houvesse ali, né, a definição, né, a pontuação do que seria legal ou ilegal, enfim. Então, a Revolução Constitucionalista que aconteceu em São Paulo, que é motivo de muito orgulho, né, aos paulistas, ela foi importante para que houvesse o início de um debate, para que houvessem leis no país. E evitar, né, a concentração de poder nas mãos de uma pessoa só, que era Getúlio Vargas naquele momento. Então vamos ver aqui a resposta oficial. A Revolução de 1932 reivindicava a saída de Getúlio Vargas do poder, o fim da intervenção do governo no estado de São Paulo e a elaboração de uma nova Constituição. Beleza? Galera, 5. Né, diferencia os projetos políticos da AIB e da ANL. Galera, década de 30, né, 1934, começa o governo constitucional de Getúlio Vargas, ou seja, o governo em que a Constituição existe. Né, foram 2 anos de Assembleia Constituinte, né, votação indireta, Getúlio Vargas eleito, começa o governo. Uma república, como nós temos um parlamento, nesse parlamento existem diferentes cabeças pensantes. Tá? Somos humanos, somos diferentes, que bom que somos, né? Somos plurais. E ali existiam 2 projetos, né, que se viam como opostos. Né? Você tinha a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, né, declaradamente inspirada pelo fascismo italiano, né, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, né, que era inspirada na Revolução Russa, né, que era um movimento de trabalhadores, né, ligado aos movimentos sociais,
que defendiam uma república popular, né, que defendiam a reforma agrária das terras improdutivas, né, melhores salários, enfim, uma autonomia, né, para a classe trabalhadora. A AIB, por sua vez, defendia um Estado forte, centralizado, autoritário, né, o militarismo, assim como nós respondemos lá na primeira questão, né, as características fascistas em geral. Era muito ligado à Igreja Católica naquele momento, né, muitos bispos, padres, escreveram cartas em jornais apoiando o Plínio Salgado, apoiando a iniciativa da ação integralista, né, ou seja, então eles eram antissemitas, né, enfim, foram dois projetos aí que tensionaram, né, o campo político brasileiro na década de 30. Lembrando que o campo político no mundo todo na década de 30 era bem tenso. Era bem tenso. Você tinha um fascismo ascendendo na Alemanha, né, na Espanha, você tinha um fascismo consolidado na Itália, em Portugal, enfim. Além disso, você tinha o stalinismo, né, na União Soviética, né, que era um governo autoritário, sim, né, um governo de esquerda autoritário, né, um capitalismo de Estado, né, um stalinismo, enfim. Existem conceitos aí, debates, ou seja, né, você tinha um campo político muito tensionado, muito tenso, era muito complicado viver naquele momento, né. Aqui hoje não está nada complicado, né, mas vamos lá. A resposta oficial diz o seguinte: inspirado no fascismo alemão, não, desculpa, inspirado no fascismo italiano, a AIB pregava o forte nacionalismo e o governo autoritário. Já a ANL baseava-se no comunismo e defendia a reforma agrária e a formação de um governo popular. Galera, assim a gente fecha os conceituais, vamos para os contextualizados. 6. A Guerra Civil Espanhola aconteceu entre 1936 e 1939 e resultou em aproximadamente 500 mil mortos. Nacionalistas e republicanos disputavam o controle do poder na Espanha. Após o golpe realizado pelos nacionalistas, iniciou-se um conflito entre dois grupos. Com a vitória dos nacionalistas, o general Francisco Franco assumiu o poder e nele permaneceu até 1975, data de sua morte. A Guerra Civil Espanhola fez parte do contexto da década de 1930 e marcou um tempinho aí, gente, para vocês fazerem. Tá? Um instantinho. Galera, e aí? Qual é a resposta dessa? É claro que não tem como escutar vocês, né? Eu tô olhando aqui umas coisinhas. Galera, a Guerra Civil Espanhola, ela fez parte de um contexto dos anos 30, né? Como a gente estava dizendo agora há pouco, né? Ela foi marcada por uma frente ampla, né? Que defendiam ali as liberdades individuais, a liberdade política, né? E uma galera ligada ao general Franco, né? Que defendia um governo forte, autoritário, enfim. Eles venceram, né, com a ajuda da Alemanha, né? E a melhor resposta aí, dentre todas, né, é a letra A, né, a radicalização do debate político entre esquerda e direita. Né? Esse era o cenário naquele momento. Né? A radicalização do debate político que ocorreu na Espanha durante a década de 1930 era uma tendência internacional, na qual o comunismo combatia o fascismo e vice-versa. No caso espanhol, essa radicalização política causou um conflito respaldado pelas grandes forças internacionais. Os nacionalistas de Franco receberam apoio da Alemanha, Itália e Portugal, nações fascistas. E os republicanos receberam apoio da União Soviética, que lutou
ao mesmo tempo contra tropas fascistas e contra tropas anarquistas e trotskistas presentes dentro das forças republicanas. Galera, 2, 6 na verdade, 7 na verdade, né? Porque a gente continua com a numeração. Aí, ó, o Holocausto cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial se baseava em crenças pseudocientíficas, olha isso, que apontavam os germânicos como, né? Os germânicos, para eles, eram o topo, né, da humanidade, assim, o que havia de mais perfeito na humanidade, né? Era a representação perfeita daquelas artes. Desculpa, gente. Pode estar acontecendo. Fechar, voltou. Né? Era a personificação, né? Era o grupo mais forte, né, entre os humanos. Né? Havia uma divisão na humanidade. Né? A ideologia que eles pregavam, né, pregava uma divisão entre os humanos. Existem humanos mais propensos à sobrevivência e ao esplendor do que outros. Né? Outros humanos são degenerados, são parte de uma parcela da população que não precisa nem estar viva, porque só traz, né, problemas, enfim. Então, a 7, né, é a letra E, né, membros da raça ariana, surgida no norte da Europa e superior aos demais povos, principalmente os judeus. Né, judeus que não acreditavam em Cristo como, né, o Filho de Deus, Salvador, enfim, até hoje esperam, né, na cultura judaica o retorno do Filho de Deus. Enfim, a número 8 diz o seguinte: o general Góes Monteiro, ministro da Guerra de Getúlio Vargas, afirmou em carta dirigida ao presidente em 1934: o desenvolvimento das ideias sociais preponderantemente nacionalistas e o combate ao estadualismo, provincialismo, regionalismo e nativismo exagerado não devem ser desprezados, assim como a organização racional e sindical do trabalho e da produção, o desenvolvimento das comunicações, a formação de reservas territoriais e milícias cívicas, etc., para conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classes, pela unidade de vistas e a convergência de forças para a cooperação geral, a fim de alcançar o ideal comum, a nacionalidade. Ele está vendo aí, ó, o discurso dotado desse pseudocientificismo, né, que chamavam, né, o cientificismo, como eu falei para vocês em aulas atrás, né, que eu acreditava numa unidade, né, que o povo eliminaria as diferenças e todos seriam iguais e integralmente unidos, né? Enfim, no texto dessa carta estão expressos os pontos centrais do regime instalado após a Revolução de 1930. Entre eles, pausa aí, gente. Galera, a resposta dessa questão é letra D de dado. Tá? Centralização política, regulamentação das relações trabalhistas e nacionalismo. Tá? Getúlio Vargas se inspirou muito também no fascismo italiano. Tá? A questão do corporativismo, né? Você ter as relações de poder naquele momento. Né? A gente não pode cometer um anacronismo de achar que hoje, né, o Estado regulamentar as relações de trabalho seja uma característica fascista. Não é isso, a gente não pode cometer esse anacronismo. Né? Anacronismo é pensar em coisas que fazem parte de períodos totalmente diferentes da história da mesma maneira. Tá? Hoje as coisas são bem diferentes. Então, naquele momento, né, era uma característica forte dos regimes totalitários, né, de extrema direita, né, essa interferência direta, né, nessas relações. Mas, na verdade, uma característica forte pra caramba do nacionalismo fascista era a interferência em tudo. Né, na verdade, você tinha interferência das relações de trabalho até as relações de produção, as relações de políticas, as relações de propaganda, enfim. Então, a resposta aí da número 8 é a letra D. A número 9, gente, diz o seguinte: ó, em março de 1974, Luiz Carlos Prestes fundou uma Frente Popular, Aliança Nacional Libertadora, que objetivava atrair setores democráticos e antifascistas da sociedade para um programa de reformas políticas e sociais. O governo Vargas perseguiu Prestes devido a
Galera, respondeu certo quem respondeu a letra C de casa. Né? Proposta política de estabelecer um governo revolucionário no Brasil alinhado com a União Soviética. Né? Realmente havia essa proposta. Né? Você queria um governo em que os trabalhadores tivessem mais voz e espaço, né, de decisão dentro do Brasil. Era um governo que se alinharia, sim, à União Soviética. Tá? 10. O último presidente a governar o Brasil antes da ascensão de Getúlio Vargas ao poder representava os interesses das oligarquias regionais. Em 1930, esses interesses foram atacados por uma nova elite, ligada sobretudo a políticos do sul do país e ao exército, que desejava, letra B, né, ruptura com o domínio político das oligarquias paulistas e a nomeação de tenentes interventores para os estados. Né, ou seja, a ideia ali era a centralização política, como foi explicado nas outras aulas. Tá? 11. Exercício de aprofundamento agora. Em 1933, Hitler exercia um fascínio alucinado na população alemã. Não era para menos. Uma ideologia simplista devolvia aos alemães o prestígio ufanista que a derrota da Primeira Guerra Mundial havia tirado. O respaldo de Hitler tinha suas raízes no apelo com que sua ideologia manipulava o lado emocional e místico das massas. Angélica Sático, Ana Mira, pensando melhor, iniciação do futuro, enfim. A partir da análise do trecho e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, relacione o desfecho da Primeira Guerra Mundial com a ascensão do nazismo. Né? Eu acho que a gente já falou isso lá na questão 1 e 2, né? E para isso eu vou ler aqui, e por isso eu vou ler aqui logo a resposta. Né? Considerada a única responsável pela Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi punida severamente pelas outras nações por meio do Tratado de Versalhes. Isso favoreceu o discurso nacionalista, aquele discurso de revanche, enfim, o discurso nacionalista nazista que exigia reparações e reconhecimento da importância alemã. Tá? 12. A e B. Né? Abaixo a ditadura. Observe o cartaz. Né? O cartaz está dizendo aí a reprodução do cartaz da Revolução de 1932. Identifique os três personagens. Galera, no cartaz percebe-se um soldado portando a bandeira de São Paulo. Ok? Aqui, ó. Aqui, olha esse chapelão. Ó. E um bandeirante segurando Getúlio Vargas. Né, galera, bandeirantes, né, que são um orgulho de São Paulo, né, só que a gente tem que problematizar bastante as bandeiras no Brasil, né, porque dizimaram populações indígenas, né, foi uma galera que interiorizou, né, a exploração colonial aqui no Brasil. Né? Se você for ver lá as bandeiras, tinha de prospecção, né, que era em busca de metais preciosos, de apresamento para poder pegar, né, índios, né, para o trabalho forçado. Né? Você tinha bandeiras para conseguir mais territórios para que as pessoas pudessem plantar, enfim. Os paulistas, né, na região aqui do Sudeste, né, tanto é que acharam ouro ali em Minas Gerais, foram protagonistas, né, nesse tempo aí. Então, eles estão segurando ali a bandeira de São Paulo, é um bandeirante segurando um Getúlio Vargas pequenininho, né? São Paulo, né, se colocando, né, de uma maneira superior a Getúlio Vargas, naquele momento em que, como nós dissemos aí nas questões anteriores, né, São Paulo não tinha mais o protagonismo político, né, que antes, né, era marca, né, da República Brasileira. Então, ó, no cartaz percebe-se portando uma bandeira de São Paulo, né, um soldado portando a bandeira de São Paulo, um bandeirante segurando Getúlio Vargas, né, identificado como um ditador. E a B, né, explica a frase abaixo de ditadura. Como eu disse para vocês, antes, né, Getúlio Vargas tinha o poder concentrado nas suas mãos. Então, ó, Getúlio Vargas era visto como ditador pelos paulistas porque assumiu o governo provisoriamente, prometendo convocar uma Assembleia Constituinte, o que não havia ocorrido até 1932, ou seja, eram 2 anos de governo sem Constituição. Soma-se a esse motivo o fato de os paulistas haverem perdido a presidência da República, né,
Combatendo o governo inconstitucional de Vargas, os paulistas associavam o presente de São Paulo ao passado de glórias dos tempos dos bandeirantes. Tá? E acho que para fechar aí, ó, tem um projeto, né, para vocês assistirem o filme A Onda, né, que é alemão, é de 2008. Né, em uma escola alemã, um professor de ensino médio deve ensinar sobre autocracia. Desculpa, gente. Devido ao desinteresse dos alunos, ele propõe um experimento que mostra na prática os mecanismos do fascismo. Ai, gente, meu Deus. Do fascismo. Para isso, se denomina líder, escolhe o lema Força pela Disciplina e dá ao movimento o nome de A Onda. Em pouco tempo, os alunos começam a seguir à risca as ideias do movimento e propagá-las de maneira violenta. E o que deveria ser apenas um artifício pedagógico transforma-se em uma situação perigosa. O professor decide então interromper o experimento, mas é tarde demais. A onda já saiu do controle. Baseada numa história real ocorrida na Califórnia em 1967. A partir da análise do filme, faço uma resenha crítica, comparando a onda com a experiência fascista alemã. Então, papai e mamãe, se você estiver assistindo essa aula, né, faça seu filho fazer essa resenha, por favor. Aí você, que papai e mamãe não estão assistindo a aula, irresponsável, enfim, faça uma resenha, assista o filme, faça uma resenha, tá? É muito importante. Então, galera, foi bom estar com vocês aí hoje, né, nessa aula, e a gente se vê no próximo capítulo. Um beijo, um abraço a todos. Valeu!